Aqui estamos para mais um Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje eu converso com o cantor e compositor paulista Walter Franco, que um dia fundiu muitas cabeças com a genial Cabeça. Ainda no programa de hoje, o rock do Barão Vermelho. Por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador, eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, eu tomaria banho gelado no inverno. E o grupo Cidade Negra. A semana passou um piscar de olhos, eu não sei, e o tempo que voa como um vento, não sei, minha vida está congelada desde a última vez que lhe vi, só me interessa voltar ao ponto de onde eu parti. Eu volto daqui a pouco. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua. Nossa Língua Portuguesa hoje recebe alguém que eu já queria aqui há um bocado de tempo, né? Compositor, cantor e mais do que isso, né? Multitudo, Walter Franco. Eu disse na escalada, Walter, escalada é aquela apresentação do programa, né? A primeira coisa que eu digo no programa. Eu disse que você, um belo dia, fundiu muitas cabeças, não é? Com a genial Cabeça. E eu não consigo resistir à tentação de começar por aí, né? 72, né? 72, no Festival Internacional da Canção. E você deixou todo mundo boquiaberto com um texto absolutamente maravilhoso, inquietante, né? Que tinha tudo a ver com o momento que o país vivia. Você podia lembrar um pouquinho pra gente dessa história toda? O que é que tem nessa cabeça, irmão? O que é que tem nessa cabeça ou não? O que é que tem nessa cabeça, saiba, irmão? O que é que tem nessa cabeça, saiba ou não? O que é que tem nessa cabeça, saiba que ela pode, irmão? O que é que tem nessa cabeça, saiba que ela pode ou não? O que é que tem nessa cabeça, saiba que ela pode explodir, irmão? O que é que tem nessa cabeça, saiba que ela pode explodir ou não? Isso com uma trucagem também de vários canais, de várias vozes se intercalando, os planos de profundidade, uma coisa interessante. Na época, o Júlio Medalha estava cuidando de um arranjo e ele sugeriu a vinda do Stockhausen para fazer a regência. Sim. Né? Ninguém menos, né? Mas aí por razões, acredito que até comerciais na época, ele acabou não vindo. Não é? A gente diz por razões comerciais porque a época era feia. Muito confusa, né? Mas, enfim, a cabeça gradativamente ela vai eliminando o supérfluo e estou aqui de novo chachando. Pois é, mas você fez muitas cabeças, fez até a cabeça de gente que já tinha a cabeça feita, ou seja, você impressionou o pessoal do tropicalismo, você impressionou o pessoal da poesia concreta, com quem você já tinha um contato, né? Os irmãos Campos e tal, o Décio Pinhatari, Caetano, que se declarou absolutamente apaixonado pelo seu trabalho e tal. E aí, como é que foi tudo isso? Foi surpreendente, era mais ou menos a consequência, que foi primeiro a vaia. Né? Sim, a vaia é inevitável. Eu me lembro da frase do Augusto, né? Viva a vaia. Viva a vaia. Então foi consciente, porque foi uma coisa de provocação consciente mesmo para com todo aquele sistema na época. Né? E o resultado é que eu tive o apoio integral da imprensa escrita, principalmente dos meios de comunicação, não é?
pelas razões óbvias, não é? Do momento político que a gente tentava sobreviver. Não é? E a verdade é que cabeça, de repente, foi caindo na coisa de domínio público, cabeça, irmão, essa coisa toda, não é? E na época das metáforas, para que os artistas pudessem levar adiante a história, né? Certo. Agora eu vou para trás, né? Vou falar, eu recebi aqui de presente, eu não posso deixar de falar. Eu né? não podia deixar de oferecer a você essa lembrança. Pois é, o Walter Franco é filho de um professor, né? Professor de português, um grande professor que foi mestre de muita gente nesta cidade de São Paulo e fez história, né? Professor Cid Franco, né? Que escreveu, entre outras coisas, um dicionário de expressões populares brasileiras e o Walter me trouxe aqui. Eu fico muito agradecido e muito honrado, né, pelo presente. Então. O seu pai fazia também programa de rádio, não é? Uma das emoções minhas ao encontrá-lo pela primeira vez foi justamente porque eu praticamente cresci convivendo com isso. Era o programa do livro, a antiga Rádio Cultura, Cruzeiro do Sul, né? Citado nas obras-primas de Edgar Cavalheiro, como precursor dos programas literários no rádio, o programa do livro. Não é? Isso em que ano, em que década, em que período, você lembra? Eu era bem pequenino ainda. Não é? Então, isso seria... 40 e pouco. Isso, um pouco, mais ou menos, um pouco mais. 50. Isso, por aí. De 50, talvez ele veio essa coisa do... Eu nasci com o rádio, ouvindo Luiz Gonzaga na primeira fila. Sim. Um programa de rádio apresentado por meu pai, o programa de auditório. Sim. Luiz Gonzaga com aquele chapelão Sim. dele, eu lá, pequenino, sentado na plateia. Imagine o que senti, né, com aquela figura e aquela sanfona. Não é? E aí, quer dizer, essa palavra dos livros, a palavra da literatura, a palavra da poesia, essa palavra já habitava o seu universo, então, desde cedo? Eu acho que sim. Convivia em casa com as reuniões, os amigos de papai, as conversas no escritório. Então, eram pessoas muito interessantes. A presença de um Afonso Schmidt, o contista. Sim. Né? Uma figura extraordinária, né? Que voltou da Europa uma vez num cargueiro, deu saudade do Brasil e voltou, né? E chegou aqui com vontade de comer goiabada. Sim. E não tinha dinheiro, a única coisa que tinha era um terno. Sim. Novinho, trocou o terno por uma lata de goiabada. Nossa Esses Senhora. eram os grandes escritores e contistas, enfim, né? Que coisa impressionante. Pessoas de um despojamento extraordinário. E eu convivia com isso, não é? Até mesmo me lembro de o velho Aristides Lobo. Sim, né? que faz uma... É dedicado o dicionário, grande jornalista das Folhas, tem lá o busto do Aristides na entrada, e ele tratava aquilo com uma irreverência... Né? E por ser irreverente é que passou a ser respeitado, né? Sim. É importante se dizer isso, porque o país está ficando meio curvado, né? Você percebe? Sim. As pessoas estão ficando meio subservientes, aceitando a realidade de uma forma... extremamente passiva, não é? Então eu quero reafirmar o meu achado poético, assim. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração Se eu pedisse tranquilo. a você que entoasse isso com o violão, que é uma obra-prima do Zen, Walter Franco, que é a própria essência do que é ser Zen, não é? Fazer uma referenciazinha assim. Isso. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Por aí.
aí vai. E eu já vi você no palco com essa canção e o povo vai atrás, né? Vira um canto Incrível, coletivo. Vira uma coisa muito interessante. Você sabe melhor que eu vejo a salvação da humanidade, sabe? A partir do autoconhecimento e do conhecimento. A coisa dos dicionários, a coisa da palavra, sabe? É a solução, sabe? Porque é o alimento do espírito, o alimento da alma, e a partir daí, sabe, as pessoas se sentem mais firmes, né? O seu trabalho é extraordinário, sabe? É uma coisa tão extraordinária, sabe, que eu percebo que deveria ter uma dimensão muito maior, sabe? Levar o conhecimento como você leva, sabe, como um craque de futebol leva no calcanhar, sabe? Aqui, essa é a sugestão. É preciso se levar a cultura às pessoas, sabe? Eles são, na verdade, a salvação da pátria, né? Porque no princípio era o verbo. Walter, bom, agora você me tirou do sério aqui. Eu não esperava viver para receber esse tipo de dimensão. Mas você é o craque aqui hoje, né? Eu queria que você lembrasse um pouco uma outra coisa maravilhosa que você fez, que eu acho um exemplo impressionante de síntese, né? Da percepção do mágico e do belo. Aquela história genial do sorriso do... Ela está no meu segundo disco, Revolver. É feita também com uma que muita eletrônica. gente lia revólver, lamentavelmente, né? Enxergando um acento que não existia. Sorriso do cachorro tá no rabo, 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 sorriso do cachorro tá no rabo. E por aí vai, termina até com umas risadas, uma coisa toda, né? Isso é genial, quer dizer, o sorriso do cachorro tá no rabo é de um poder de comunicação impressionante, porque traduz com muita simplicidade a necessidade que a gente tem de enxergar determinadas coisas que não querem que a gente enxergue, querem que a gente seja prolixo, querem que a gente seja difuso, que a gente fale muito, né? Jogue fora as palavras, a verborragia incorrigível, né? Eu acho esse tipo de texto que você faz impressionante. Moçada que vai escrever aí, ó. Sabe que eu vi uma época... Você lembra daquela implosão daquele edifício Mendes Caldeira ali entre a Praça da Sé e a Praça Clóvis? Sim. E como eu tive uma passagem por lá na época, na antiga Rádio Marconi, com um programa de música popular, ainda quando eu tinha 18, 19 anos de idade, aí quando chegou a hora da implosão, eu fui lá com os amigos, né? E isso eu já estava atuando bastante, já depois de 73, por aí. Depois do Cabeça já, 75. E, de repente, aquela expectativa, a coisa... aquela implosão daquele prédio, né? Me deu um estalo. Eu comentei com um amigo meu, Mário Luiz, na época, aquele fotógrafo, Mário Luiz Thompson. Estávamos várias pessoas, eu comentei. E depois transformei numa trilha. 5 segundos durou a implosão. Então, a trilha sonora daquela implosão ficou assim: apesar de tudo, é muito leve. De novo, maravilha. Apesar de tudo. Apesar de tudo, é muito leve. Que bonito. Apesar de tudo, é muito leve. E hoje, tá leve ou tá pesado? Como é que tá, Walter? Eternamente leve. Eternamente leve. Por maior que sejam as barras, eu acho que a função nossa é controlar isso, sabe, com a soma das experiências que viemos tendo durante esses anos todos, não é? Então, eu acho que é isso também. Por mais que a coisa seja
seja atrapalhada, né, a gente vai conseguindo controlar usando tudo aquilo que aprendemos durante esses anos todos. Eu tenho um pouco essa vocação, a coisa da meditação, a coisa também você se referiu ao Zen, né? Antes do Zen, uma montanha não era só uma montanha, né? Depois do Zen passou a ser uma montanha, né? Uma ponte passou a ser uma ponte, então vamos atravessá-la. E a vela aberta? Eu queria que você encaixasse a vela aberta nesse contexto todo, porque então, acho que tem muito a ver com essa... Vela Aberta é um poema do Cid Franco, né? Que por coincidência nessa encadernação atual foi meu pai. Sim. Né? Eu digo isso para sintetizar um pouco assim as minhas convicções, né? E é um poema dele, eu fiz para homenageá-lo e virou uma canção bastante conhecida. É legal mostrar coisa assim baixinho, como se estivesse na sala de visitas mesmo em casa, né? Lá vai uma vela aberta, se afastando pelo mar. Branca visão que desperta anseios de navegar. Teus olhos seguem a vela pela vastidão do mar. Ainda se torna mais bela a expressão do seu olhar. Por aí vai, uns versos mais longos. E essa canção chegou, diferentemente do que acontece com o seu trabalho, que muitas vezes ou quase sempre é, talvez intencionalmente, abafado, né? Porque o seu trabalho se opõe frontalmente à mediocridade que graça, esse graça se escreve com 2 S's, é uma desgraça que se escreve com C cedilha, C com cedilha. Essa mediocridade que graça por aí, diametralmente oposta ao seu trabalho. Mas essa conseguiu uma certa repercussão, né? Essa música fez... Vela Aberta permaneceu. Até hoje ela é executada, mesmo nos meus shows, nas viagens todas que faço, as pessoas pedem, cantam comigo, né? Ela realmente deu eu acho que esse lado mais romântico também, assim, que pega muito as pessoas, essa coisa, não o romântico piegas, né? Mas essa coisa reflexiva, assim, eu sinto que está no espírito mesmo do povo, né? E, por sinal, fica uma referência aqui num momento importante. A gente falou no cabeça, no coração, né? A coisa de se pensar com a cabeça e com o coração, no momento em que o país está pensando mais com o traseiro, né? Percebe, vinha vindo agora, vendo as publicidades na rua, outdoors e a televisão, é traseiro para todo lado, né? Ninguém olha para frente, ninguém usa a cabeça mais, está todo mundo olhando para baixo e para trás, um de olho no traseiro do outro, né? É verdade. Se você puder um dia ouvir aí na sua cidade, mesmo que não ouça na sua cidade, se você puder se interessar pelo trabalho dele, se você encontrar os discos do Walter e tudo que ele já fez, tenho certeza de que você só vai ter a ganhar, você só vai aprender com esse mestre da poesia brasileira. E você é o mestre. É o mestre que, na verdade... homenageando então, eu termino assim. Foi teu mestre quem me ensinou, foi teu mestre quem me ensinou, foi meu mestre quem te ensinou. E por aí vai, né? Maravilha, que é a fusão do mestre-aluno, aluno-mestre. Então eu reafirmo, o professor Pasquale é uma das sustentações mais importantes dessa natureza, né? Que é
a da própria raça humana, eu acho. Se voltando para si, se voltando para o próprio som, ouvindo a própria voz, né? Você propõe isso tudo, né? Que as pessoas se ouçam, se percebam, né? Para que tudo se solucione. Eu confio na natureza humana ainda, não é verdade? Eu acho que essa luta da gente é voltada para isso, né? Para o bem. É para o bem. Vamos lá, somos da luz, vamos acender todas as luzes, né? As luzes da razão. Walter, um grande abraço a você, muito obrigado por tudo. Por tudo. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Nossa língua portuguesa vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. De vez em quando, numa canção, num texto e até numa conversa entre jovens, aparece a palavra burguês. Fulano é burguês, a burguesia, lembra o Cazuza? A burguesia fede, a burguesia e por aí vai. Eu vou chamar o pessoal do Barão Vermelho, vai cantar uma canção pra gente aqui, em que aparece alguma coisa desse tipo, depois a gente vai conversar. Vamos lá. Por você, eu deixaria de viver. Por você, eu ficaria rico num mês. Eu dormiria de meia pra virar burguês. Eu mudaria até o meu nome. Eu viveria em greve de fome. Desejaria todo dia a mesma mulher. Por você. Você ouviu um trecho da canção Por Você, com o Barão Vermelho. A música foi composta por Frejá, Maurício Barros e por Mauro Santa Cecília. A letra é interessante, é engraçada, né? Por você eu faria isso e aquilo, e por você eu até dormiria de meia para virar burguês. E o que vem a ser, então, essa palavra burguês? Hoje em dia, usada, hoje em dia não, já faz um bocado de tempo que ela é usada até pejorativamente para dizer fulano é burguês, fulano é acomodado, fulano é bem de vida, mas é acomodado, não quer saber de nada, quer que o mundo se lixe, quer que o mundo acabe em barranco para morrer encostado, não está nem aí com o problema de quem quer que seja. A origem disso qual é? A palavra burguês vem de burgo, burgo que tem origem latina, foi parar no alemão, mas é palavra latina e nada mais é do que castelo, fortaleza e tudo que está em volta, mansões muito grandes, mosteiros, em suma, tudo que possa significar o isolamento de alguém que pertence a uma determinada classe. Por extensão, o burgo acabou virando até a própria cidade ou os arredores disso tudo, dessas fortalezas todas. Daí a ideia de burguês ser aquele que pertence a um núcleo muito particular, um núcleo privilegiado e que acaba pela vida, né, esquecendo os problemas dos seus semelhantes. A palavra hoje tem esse sentido, de burguês, né, alienado, né, burguês que quer que o mundo se lixe. É isso. Nossa língua, nossa língua. Eu sonho ter, eu sonho em ter. Tanto faz ou depende? Há uma diferença? Vamos ver, eu vou chamar aqui o pessoal do Cidade Negra para cantar uma canção de Lulu Santos, Sábado à Noite. Preste atenção na letra, depois eu comento com você. Todo mundo espera alguma coisa, sábado à noite. Bem no fundo todo mundo quer zoar. Todo mundo sonha em ter uma vida boa. Sábado à noite tudo pode mudar. Você ouviu aí um trecho da canção Sábado à Noite, de Lulu Santos, com o grupo Cidade Negra. A letra diz: todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, bem no fundo todo mundo quer zoar, todo mundo sonha em ter uma vida boa, sábado à noite tudo pode mudar. Todo mundo sonha em ter. Sonhar em ter, sonhar em fazer, sonhar em conseguir, não é? Pensar com insistência, desejar, né? A ideia de sonhar como quem quer, como quem deseja, tem esse desejo. Se eu tirasse a preposição em, no caso, se eu dissesse todo mundo sonha ter, todo mundo imagina, todo mundo supõe. Perde-se a ideia
anterior a ideia de quem está sonhando, ou seja, desejando ardentemente, querendo ardentemente. Ele sonha ter, ele supõe ter, ele imagina ter, o que é uma coisa um pouco diferente. Essa diferença está registrada nos dicionários. Eu acho que na fala, hoje em dia, ela tende a se perder, mas no texto padrão é bom levar em conta isso. Sonhar em ter, pensar com insistência, desejar. Né? Sonhar ter, ou qualquer outro verbo que venha em seguida aí, seria pura e simplesmente supor ter, supor fazer, alguma coisa desse tipo. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Recentemente, a revista Veja publicou uma matéria sobre a relação entre pais e filhos e o título causou uma certa polêmica. O título era Precisam ser, pais. Não é? Primeiro, vamos discutir a questão da concordância verbal. O verbo precisar pode ser direto ou indireto, e eu traduzo isso, esses palavrões aí. Eu posso dizer preciso de dinheiro, aliás, é a regência mais usada tanto na fala quanto na escrita. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de você, preciso de paz, preciso de sossego. No caso, precisar significa ter necessidade, sentir necessidade, e é usado com a preposição de. Mas é possível também usá-lo sem esse de. Eu preciso dinheiro, eu preciso sossego, eu preciso paz, eu preciso você. É exatamente a mesma coisa. Com o de, sem o de, o sentido é o mesmo. Ele pode ser direto, pode ser indireto. Só que isso acarreta diferenças na hora de usar esse verbo com o ser. Se eu usar a preposição de, precisa ser de pais. Precisa ser de pais, o verbo fica no singular, tem aí a voz ativa e não a voz passiva, o ser deixa o verbo no singular. Precisa ser de pais. Se eu tirar a preposição, passo a ter um caso da chamada passiva sintética, passiva feita com o ser, partícula passivadora, como aqueles casos de alugam-se casas, casas são alugadas, vendem-se apartamentos, apartamentos são vendidos. Então, é perfeitamente correto, é perfeitamente possível dizer precisam ser pais, precisam ser pais. Sem o de. O verbo é flexionado de acordo com o sujeito paciente que passa a ser pais. O que causa estranheza aqui é a presença dos dois pontos. Porque pais, no caso, é sujeito. E separar o verbo do sujeito com dois pontos é esquisito. Em se tratando de texto jornalístico, de matéria jornalística, entende-se a intenção. Qual é a intenção? Criar um certo suspense, criar uma certa expectativa e tal. Mas você, no seu texto, absolutamente não precisa fazer isso, usar os dois pontos para separar sujeito de verbo. Precisam-se pais, precisa-se de pais. Os dois pontos têm aí um papel estilístico, de acordo com o tom da matéria jornalística. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa